Fala galera, hoje é dia de Corpse Party. Corpse Party, na verdade, é uma série de jogos que foi criada em 1996 por uma empresa bem underground e foi feito no RPG Maker. Esse jogo foi feito para PC, foi muito bem recebido e com o tempo eles fizeram mais jogos dessa série. Em 2008 eles fizeram um jogo para PC chamado Blood Covered e em 2010 fizeram um jogo para PSP chamado Repeated Fear, que depois teve sequência em 2011 com Book of Shadows e uma outra sequência direta chamada Blood Drive em 2014. Em 2008 acabou ganhando uma versão em mangá que foi chamado também de Blood Covered e a história desse mangá foi escrita pelo mesmo criador do jogo. Em 2013 ganhou uma série de 4 episódios, um anime em 4 OVAs, que foi chamado de Corpse Party Tortured Soul, e ela reconta a história dos acontecimentos do jogo original, do primeiro. Eu não sei a diferença entre anime, mangá e jogo. Se vocês já jogaram, se vocês sabem as diferenças, deixem nos comentários aqui embaixo. E antes de começar, já tenho que avisar que esse anime, ele é bem explícito, bem gore. Tem muito sangue, tem tripa voando, tem um monte de coisa. Então se você não gosta muito, se você tem um estômago meio leve para essas coisas, eu acho melhor você nem assistir esse vídeo. Mas muitos de vocês pediram para eu fazer a história desse anime, então tá aqui. Resumindo a história, ela começa com alguns alunos numa sala de aula, que eles estão lá depois que aconteceu um festival na escola, alguma coisa assim. A professora deles também se junta na sala lá com eles, nessa reuniãozinha. Eles acabam fazendo tipo uma simpatia que acaba dando errado, acaba levando eles para um outro lugar meio tenebroso. É uma realidade paralela e amaldiçoada e começam a acontecer algumas mortes nesse lugar. A história é curta, mas é muito confusa, então senta aí. Senta que lá vem a história. Depois de um festival que aconteceu, esse grupo de amigos eles se encontram então numa sala de aula e uma dessas alunas, que é a Yumi, ela começa a contar uma história de terror do que teria acontecido numa escola que ficava no mesmo lugar dessa escola que eles estão hoje, que foi uma escola primária chamada de Escola Celestial. Ela foi demolida e essa escola deles foi construída no lugar. Ela conta que uma mulher morreu depois que ela caiu da escada dessa escola e quebrou o pescoço. Um tempo depois começaram a acontecer algumas mortes nessa escola também e a escola teve que ser fechada. Por causa disso, o diretor, que era muito apegado a essa escola, ele acabou se matando. Ele pulou da cobertura dessa escola para se matar. Depois disso, a professora se junta com eles e ela vem acompanhada da irmã de um daqueles alunos, do Satoshi. A irmã dele é a Yuka. Então ao todo o grupo fica com 9 pessoas. Uma das alunas vai ser transferida para uma outra escola, então a Yumi ela sugere fazer uma simpatia que ela encontrou na internet e faria com que eles fossem amigos para sempre, mesmo que longe. Eles têm que segurar um papel que é em forma de uma bonequinha e cada um segura um pedacinho e tem que pensar na frase Sachiko, nós te imploramos. Como eles estão em 9, tem que ser 9 vezes sem errar. E aí a hora que acabou as 9 vezes, eles vão puxar e cada um vai ficar com um pedacinho daquele papel. Eles têm que guardar esse pedacinho para sempre. Acabando isso daí, começa a ter um terremoto e o chão se abre e todo mundo cai ali. E eles acordam num lugar muito diferente, que é uma escola velha, escura. Eles ficam separados, as portas de saída não se abrem, as janelas não se quebram. E nesse lugar tem um monte de corpo, tem um monte de gente morta, tem cadáver que já tá em decomposição, já tem sangue por todo lugar, pedaço de gente na escola inteira. E tem fantasmas também. A gente entende que essa é a Escola Celestial. E tem 4 fantasmas que são de 4 crianças. E essas crianças começam a atacar as pessoas, os alunos que caíram lá. Uma das alunas, a Naomi, ela encontra outra amiga dela, a Seiko, que elas são muito amigas. Só que elas acabam tendo uma briga, a Seiko sai correndo e ela aparece morta, enforcada. Só que sinceramente eu não entendi se nessa parte a Seiko realmente se matou, que é o que aparenta, ou se foi a Naomi que enlouqueceu e matou ela, como mostra alguma coisa assim no final do anime. A Yumi, ela conhece uma outra garota que tava lá, que inclusive essa garota tá morta. O nome dela é Naho. Ela foi a pessoa que escreveu um blog, que colocou a simpatia que a Yumi pegou pra fazer,
que aconteceu a merda, que eles acabaram ficando nesse lugar. E a Naho acaba explicando que pra acabar com essa maldição, eles têm que apaziguar, acalmar essas 4 crianças e fazer o assassino dessas crianças confessar pelo crime. Esse assassino, ele tá vagando por essa escola também. A gente entende também que ali existem tipo realidades paralelas. Então eles podem estar no mesmo lugar, na mesma sala, mas eles não estão juntos ali, entendeu? Eles não estão se vendo, que eles estão em camadas das dimensões diferentes. E conforme as crianças vão se acalmando, se apaziguando, essas dimensões vão se juntando, então vai ficando uma só. Nesse meio tempo começa a acontecer algumas mortes desses alunos que caíram lá. A Suzumoto é morta por algumas crianças. O Satoshi e a Yuka, eles se separam. E tem um outro aluno que é o Morishige, que ele acaba ficando louco também. Ele começa a caçar a Yuka pra matar ela. Mas surge um outro cara que ele já estava preso ali antes, que ele estava procurando a irmã dele, ele acaba salvando a Yuka, ele mata o Morishige, mas esse cara acaba enlouquecendo também, ele começa a ir atrás da Yuka, só que ele acaba morto pelo assassino das crianças. A Ayumi e um outro aluno, eles conseguem acalmar as crianças e ouvir a confissão do assassino, só que eles acabam descobrindo a verdade por trás disso. Uma das crianças é a verdadeira assassina, que é a Sachiko, a do nome da simpatia lá, lembra? Ela usa esse tal assassino aí pra sequestrar as crianças, mas na verdade quem tava matando as crianças era ela. Sachiko. どうしてあなたが Então eles precisam da confissão dela pra acabar com essa maldição. Depois disso, esse aluno que tava com a Yumi é morto também. A Yuka é morta por um cara que eu não entendi de onde esse cara saiu. É um tipo de homem, metade boneco, esses de aula de biologia, sei lá. E a professora morre decapitada por uma viga que cai do teto, na hora que tá tendo tipo um terremoto assim. Sobrou então a Naomi, a Yumi e o Satoshi, que são os 3 principais. E aí eles vão atrás da Sachiko pra acabar com essa maldição. Só que nesse meio tempo eles acabam descobrindo o que aconteceu. Há muito tempo atrás, aquela mulher que caiu da escada nessa escola, lembra da história lá do começo? Essa mulher que caiu e quebrou o pescoço, na verdade ela é a mãe da Sachiko. Ela estava sendo abusada pelo diretor e na hora que ela fugiu, ela caiu da escada, ela morreu com o pescoço quebrado. E a Sachiko, ela viu isso, ela viu essa cena. E o diretor teve que matar ela pra ela não contar nada. Só que ele não aguentou essa pressão. Ele falava que ela não saía dos sonhos dele. E ele acabou se matando. Por isso que ele se jogou da cobertura da escola. Então quem mata as crianças, quem faz toda a merda que tá acontecendo ali, toda essa maldição, é a Sachiko. Ela voltou meio que por vingança. E ela fala que é pra... ela mata as crianças pra mãe dela não ficar sozinha. Então toda a merda ali é tudo culpa dela. Eles encontram o corpo da Sachiko e ela aparece lá como fantasma pra tentar matar eles. E quando eles contam que eles sabem a verdade, aí que ela se acalma, eles conseguem tranquilizar ela. Nesse momento a maldição acaba, só que eles têm que sair dessa dimensão e voltar para o mundo deles. E para voltar eles precisam fazer o mesmo ritual que eles foram. Eles têm que pegar os pedacinhos de papel, falar aquela frase lá, juntar os pedacinhos e eles vão voltar. Só que a Naomi, ela perdeu o papelzinho dela. Então o Satoshi, ele tem o papel dele e ele tem mais um que ele fala que é da Yuka, mas a gente sabe que não é. Aí ele entrega esse papel que seria o dele pra Naomi e ele fica com esse que seria da Yuka. E os 3 eles fazem o ritual, a simpatia lá pra voltar na dimensão normal deles, no mundo deles. E aí eles voltam, só que eles voltam com um probleminha. Dá uma olhada aí.
E assim termina o anime. Aí passa os créditos e aí depois tem uma cena que mostra a mãe da Naomi falando por telefone que a filha dela sempre foi feliz, agora ela tá desse jeito, que a gente vê o estado que ela tá, né? E ela comenta, nossa, desse estado que a filha dela ficou, que ela não era assim, e que ela fala de uma amiga dela que morreu, que essa amiga nem existia. Esse anime ele tem 4 episódios e ele tem um OVA de 10 minutos. Eu tive muitas dúvidas assistindo esse anime. E olha que são só 4 episódios. Eu acho que esse é o problema. 4 episódios é muito pouco pra uma história que poderia ter tido mais. Deveria ter tido mais episódios pra esclarecer algumas coisas, algumas pontas que ficaram soltas. Das dúvidas, teve algumas que eu entendi pelo menos, de alguma forma. E teve as que eu não entendi. As que eu entendi foram: no final, o Satoshi morre porque ele fica com um papel, ele entrega o papelzinho dele pra Naomi e ele fica com o papel de uma pessoa que estava morta. Então, por causa disso, por estar com o papel de uma pessoa morta, na hora que ele volta, ele não volta, ele não pode voltar, porque na teoria ele deveria ter ficado morto. E que no final a mãe da Naomi fala que ela ficou louca, que a amiga dela nem existe, não sei o que. Eu entendi que quem morre lá na escola, quando volta, é como se essa pessoa nunca tivesse existido. Isso eu tive que pensar da minha cabeça, porque não é explicado em momento nenhum. Eu assisti os 4 episódios e fui assistir o OVA achando que eu ia ter algum tipo de explicação dessas pontas soltas. E não, o OVA é completamente inútil. É uma coisa anterior que te mostra rapidão os amigos, que não... inútil. Agora as coisas que eu não entendi. Se algum de vocês sabe a resposta, deixa nos comentários aqui pra me explicar pelo menos. A primeira é: a Naho é a pessoa que escreveu a simpatia. Ela é a dona do blog lá e ela sabia que a simpatia estava errada, ela fez de propósito para as pessoas entrarem naquela dimensão. É explicado que ela fica meio maluca lá, ela mata o amor da vida dela e tudo mais. Mas por quê? O que ela ganha trazendo essas pessoas pra esse lugar pra serem mortas? Eu não entendi. No meio do anime comentam também que eles estão lá porque alguém fez a contagem errada. Era pra contar 9 vezes, alguém não contou e acabou dando essa merda. Por isso que eles foram pra lá. Quem foi essa pessoa que contou errado? E se tivesse contado certo, o que ia acontecer? A simpatia ia acontecer de verdade? Eles iam ser amigos pra sempre de verdade? E o que eu mais fiquei confuso é: a Sachiko, ela mostra que ela foi a primeira criança que morreu lá, junto com a mãe dela, por causa do diretor. Só que aí depois que começaram a morrer as crianças, dizem que ela foi a única sobrevivente. Como ela foi a única sobrevivente se ela já estava morta? Como ela voltou, tipo, pra matar as pessoas? Como? Eu não joguei os jogos, não li o mangá, mas eu li por aí na internet falando que os dois, eles têm uma atmosfera bem de suspense, bem de survival horror. E o anime já não, o anime já é bem escrachado, assim, ele faz as coisas pra te impactar mesmo. Tem um ritmo bem acelerado e ele faz coisa repentina que é pra te impressionar. Isso que eu vou falar agora é a minha opinião. Se vocês têm uma opinião diferente, desculpa. Sinceramente, eu não gostei tanto não. A história é ruim. A história, não é que a história é ruim, ela é muito mal contada, tem muita ponta solta, tem coisa que não fica explicado, tem coisa que você tem que tentar adivinhar. Eu achei muito confuso e eu gosto de histórias. Eu tô aqui pra contar história pra vocês. Então assim, a história não me atraiu. Achei muito excesso de gore, muito excesso de, sabe, violência gratuita ao extremo. Teve uma hora que a menina morreu lá, ela virou carne moída, tipo. Eu achei que o OVA ia me explicar alguma coisa, não me explicou nada. E você não tem tempo suficiente pra conhecer os personagens, pra até se interessar pelos personagens. É assim, se você juntar os 4 episódios até os 5, é um filme de 2 horas, 2 horas e 10. Então, eu acho que ele poderia ter sido um pouquinho melhor explicado. Mas, mesmo assim, ele me empolgou pra jogar os jogos. Porque ele tem várias coisas que é tipo jogo assim mesmo, sabe? Eles têm que fazer uma quest. Eles acham um item lá e eles têm que salvar 4 crianças. Então, assim, é tipo jogo. Eles ficam lendo as coisas pra explicar o que tá acontecendo. Eu gostei bastante dessas partes, assim.
e me deu vontade de jogar. Se vocês já jogaram, deixem nos comentários pra me falar se é bom. Eu recomendo esse anime só pra quem gosta desse gênero. Pra quem gosta do gênero assim de terror, gore, sabe? De tripa voando, de cabeça rolando, de, sabe? Coisa bem nojenta assim. Se você gosta disso, assista. É um anime curto, bem curto. Mas se você tá procurando mais a história bem contada, pontos de interesse assim mesmo, não, pra mim pelo menos não rolou. E não tô falando também que o anime é ruim. Eu tô falando que eu não gostei, na minha opinião. Eu gosto de animes de terror também, desse tipo de coisa assim mais violenta. Só que esse anime em particular não gostei por causa da história. Bom, então é isso, galera. Dá uma passada lá no meu canal, no Nerd All Stars. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Dá uma passada também no Projeto LB, que vai estar aqui na descrição também, que é o canal de vlog do LBTV. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida aí, compartilhe nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho aqui de se inscrever e se inscreve lá no Nerd All Stars também. Então, muito obrigado, valeu e até mais.